Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de programação referente à disciplina de lógica de programação do FRS, a disciplina no modelo APNP. Nesse vídeo, pessoal, eu vou falar sobre um dos assuntos que eu considero um dos mais importantes e um dos mais empolgantes, porque ele abre um leque de possibilidades muito maior para os nossos códigos, para os nossos desenvolvimentos. A ideia desse vídeo, então, é a gente falar sobre vetores. Vocês estão vendo aqui o spoiler, também chamado de arrays, certo? Vocês comumente vão ver essa palavra associada a um vetor por conta de ser a palavra em inglês referente a vetor. Simplesmente por isso. Então, sempre que eu falar ou vetor ou array, vocês sabem que eu estou falando da mesma coisa. Qual que é a ideia de um vetor ou um array, certo? É um grupo de variáveis que estão associadas entre si de alguma maneira. E eu consigo todas essas variáveis estar associadas a um único nome. Por exemplo, é comum a gente ter um exemplo de calcule a média de 3 notas, ou calcule a média dos alunos da turma, ou salve todas as idades dos alunos da turma. Exemplos nesse sentido, onde eu tenho muitos valores, todos do mesmo tipo, e que estão associados aí a um mesmo contexto, certo? Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com as notas da turma, eu teria uma variável para notas, só que eu quero guardar várias notas aqui. Quando eu quero guardar várias notas aqui, eu preciso deixar de guardar um único valor, obviamente, né? E eu preciso transformar isso no que a gente chama de um tipo por referência, ou um objeto em Java. Isso aqui vira um vetor. A partir do momento que eu adiciono esses colchetes aqui, eu passo a ter uma referência para esse objeto. Como assim uma referência? Se eu tenho uma referência, assim como o scanner eu consigo utilizar o operador new, certo? E com o operador new, eu definir qual o tamanho deste vetor. Lembrando que o tamanho, obviamente, tem que ser um valor inteiro, ok? Então, dessa maneira que eu crio um vetor. Claro que eu consigo fazer aqui algumas variações nisso. Então, vamos aqui primeiro definir o tamanho, final int tamanho. Estou criando um vetor de tamanho 10. Da mesma forma, eu podia colocar, por exemplo, eu vou criar aqui um notas2 simplesmente para exemplificar, tá, pessoal? Igual a newInt. E aqui colocar, por exemplo, 10, ao invés da variável tamanho. Notem que eu juntei essas duas linhas em uma única linha. Também existe uma outra forma de inicializar, que é colocar o nome da minha variável, com os colchetes, obviamente, porque eu estou identificando que é um vetor. E, ao invés de colocar o operador new, eu colocar uma chaves. Quando eu coloco essas chaves aqui, eu vou dizer que eu já vou dizer quais são os valores desse vetor. Então, por exemplo, esse vetor tem os valores 10, 15, 20, 8, 0, 5, 18, por exemplo, tá? Então, eu acabei de criar um vetor aqui de tamanho 7, porque eu tenho 7 valores, e aí eu tenho que acessar as posições desse vetor. De que maneira que eu acesso as posições desse meu vetor? Eu vou trocar aqui o nome de notas para vetor, só para a gente trabalhar a partir de agora neste exemplo aqui. Como que eu acesso as posições deste vetor? Se eu tenho um único nome, certo? Aqui, claro, a minha ideia já me ajuda dizendo, olha, isso aqui é um inteiro com vários valores dentro, vamos dizer assim, né, o nosso vetor. Eu preciso, de alguma forma, indicar qual a posição que eu quero acessar. Então, por exemplo, se eu quero acessar a primeira posição, este cara aqui, ela começa com 0. Tá? Obviamente, esse aqui vai ser o 1, esse aqui vai ser o 2, 3, 4, 5 e 6, porque a gente precisa de alguma ordem. Então, se eu vier aqui e tentar mostrar quem que é o valor da posição 0, eu gostaria que no meu terminal, quando eu rodasse este código aqui, aparecesse o valor 10. Da mesma forma, se eu fizer isso aqui para a posição 1, e, claro, eu podia dar vários Ctrl+Cs, Ctrl+Vs aqui. Vamos fazer só mais um, para a gente conseguir enxergar aqui o nosso padrão de repetição, né? O 2. Vou compilar esse código aqui e executar. E vocês vão ver que ele mostra exatamente os 3 primeiros valores, 10, 15 e 20, porque eu pedi que fosse mostrado nessa ordem. Ok? Mas notem que o que mudou desta linha para esta linha aqui? Apenas esse 1 aqui, que antes era 0.
Dessa para essa, apenas o 1 se transformou em 2. Ou seja, é muito pouco que está mudando e, como eu sempre gosto de comentar com os alunos, imagina que se esse vetor tivesse um, sei lá, tamanho 20, 30, 100, 1000, tu ia dar quantos Ctrl+Cs, Ctrl+Vs, né? Ou pior ainda, se a gente não sabe qual que é o tamanho desse vetor, se o usuário definiu durante o tempo de execução. Então, obviamente, a gente percebe que essa abordagem aqui não é uma abordagem que ela escala bem, não é uma abordagem inteligente. O que eu posso fazer? Bom, se eu estou alterando aqui apenas o 0, 1, 2, e a gente já fez coisas contarem com laços de repetição, eu posso muito bem encaixar isso aqui num for. E eu posso dizer que o meu índice aqui, vou chamar de índice inicialmente, depois a gente troca para palavras menores, como i. Enquanto o meu índice for menor do que o tamanho do meu vetor, neste caso aqui eu sei que é 7, só que ao invés de eu colocar um hard-coded, que a gente chama, né, ao invés de eu colocar o 7 aqui, tem uma propriedade que nos ajuda, que é o vetor.length. Ela me dá exatamente o tamanho desse vetor. Detalhe, não é o último índice, pessoal, é o tamanho do vetor. Notem que este meu vetor ele tem tamanho 7 e o último índice é o 6. Tá? Lembrem disso sempre, isso é muito importante, é muito importante. Então, eu quero começar no 0 e eu quero ir até menor que o tamanho desse vetor, ou seja, eu quero ir até o 6. E eu quero aumentar de 1 em 1, então, meu índice, índice mais. A partir do momento que eu fizer isso, eu criei uma estrutura que vai repetir, certo? Vai repetir a quantidade de vezes que o meu vetor a quantidade de vezes que seria equivalente ao tamanho do meu vetor. Uma coisa interessante é que eu vou tirar o vetor 0 e vou colocar só para mostrar o valor de índice, porque eu quero ver se vai realmente mostrar esses caras aqui. Sempre testem os códigos de vocês o máximo possível, tá? Então, eu tenho aqui de 0 a 6. O que eu quero fazer? Bom, eu quero dizer que neste índice aqui, certo? Então, vamos colocar assim, ó, na posição índice, e aí eu vou mostrar o valor que tem. Tem o valor, e aí o meu valor eu vou fazer como eu mostrei para vocês anteriormente. Eu tenho o nome do meu vetor, dentro do colchetes eu posso apontar uma posição que, ao invés de ser 0, passa a ser o índice, que é o valor que está sendo alterado, ok? Só arrumar a minha indentação está certinha, é só o tamanho aqui que não está ajudando muito, né? Muito bem, aqui eu não coloquei chaves, por quê? Porque o meu for tem só uma linha, mas a gente vai colocar para ficar mais organizado, para ficar mais claro o que está dentro do que. Vou limpar aqui meu terminal, executar o meu código vetor01.java, e vocês vão ver que na posição 0 tem o valor 10, na posição 1 tem 15, exatamente na mesma ordem que eu coloquei aqui. Exatamente na mesma ordem. Então, qual que é a ideia, pessoal? A ideia é que agora, sempre que eu tiver que trabalhar com múltiplas variáveis que estejam relacionadas a um mesmo contexto, que tenham o mesmo tipo, neste caso todas inteiras, eu possa utilizar a estratégia de vetores para armazenar aí vários valores e eu não ter que criar 10 variáveis, 100 variáveis ou, pior ainda, 1000 variáveis, tá certo? No próximo vídeo a gente vê algumas coisas mais interessantes que a gente consegue fazer. Este vídeo fica por aqui, até mais, valeu!